Olá, é um prazer e uma felicidade muito grande poder estar aqui mais uma vez, refletindo, estudando um pouquinho do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que o nosso Mestre trouxe para a gente, a fim de que a gente reflita, traga para o nosso dia a dia, para o dia de hoje, com toda delicadeza, respeito e firmeza no praticar no dia a dia esses ensinamentos. Bom, o estudo que a gente trouxe no dia de hoje é bem conhecido, digamos assim, mas quando começar a ler, todo mundo vai sacar daquilo que a gente vai falar hoje. Mas sempre é bom a gente ter releituras, a gente ter reflexões, quando cada um irmão traz o fruto do seu estudo, sempre traz uma reflexão um pouco diferenciada, um estudo diferente. É sempre bom a gente poder compartilhar. Sem mais delongas, vamos a um trecho do Evangelho. Está em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivos para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher que estava no meio em pé. Ele levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Vamos refletir sobre esses ensinamentos de Jesus. O que Jesus trouxe pra gente? Primeiro a gente vê aquela cena, né, daqueles homens enfurecidos com aquela mulher, trazendo ela pelos braços, joga aquela mulher na frente de Jesus e diz: essa mulher foi pega em adultério, né? E aí, Jesus, o que você diz? E Jesus, no primeiro momento, não diz nada. Ele se inclina e começa a escrever na terra. Mas eles continuam insistindo. E aí, Jesus? Moisés diz que tem que apedrejar. E você? Então Jesus se vira para esses homens e diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever. Bom, e aí diz que nesse momento foram saindo todos os homens, dos mais velhos aos mais novos, né? E depois Jesus questiona aquela mulher se alguém teria te condenado, e ela falou que não. E ele diz que ele também não o faria. Vamos às curiosidades desse caso. Primeiro, o que Jesus escreveu no chão é uma grande pergunta. E temos, assim, muitas teorias. Em verdade, a gente não tem nada concreto, né? Mas a gente tem muitas teorias que foi isso, foi aquilo. Aí, muitos acreditam que tenha sido o conte em Jeremias 17:13, que eu vou resumir para vocês, escrevendo o nome de um por um daqueles, porque seria uma vergonha ter um nome escrito na areia, porque se apagaria rápido. É isso que diria em Jeremias, né? Outros dizem também que nesse momento Jesus escreveu os 10 mandamentos, né? Mas vamos lá.
Eu achei uma teoria interessante, mas isso não estou afirmando que Jesus tenha feito isso, tá? Isso é algo assim que para mim fez mais sentido, que é como se Jesus estivesse escrevendo naquele momento os pecados daquelas pessoas. E aí aquelas pessoas foram ficando constrangidas e saindo aos poucos. Imagina que naquele momento Jesus começa a escrever adúltero, ladrão, caluniador. E por que dos mais velhos para os mais novos? Quando a pessoa é mais velha, geralmente a pessoa teve mais tempo para pecar, né? Então você imagina Jesus escrevendo todos aqueles pecados, né? E aquelas pessoas se constrangendo daquela situação, ficando com vergonha, né? Pensando, e quando ele vira aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e aquelas pessoas começam a ler todos os pecados e refletir, nossa, realmente, eu também pratico isso. Quem que não iria de costas, né? Quem que não deixaria para lá essa situação? Por quê? É como se a gente tivesse frente a frente ao nosso pecado, como se a gente tivesse frente a frente à nossa maior mazela, a nossa maior dificuldade. Foi isso que que Jesus trouxe naquele momento, né? Vamos fazer como se fosse assim, os dias atuais. Imagina que nós somos aqueles homens que estão naquela situação, naquele momento, querendo a condenação daquela mulher adúltera. E Jesus se agacha, fala pra gente, né? Se a gente tiver pecado, que atire a primeira pedra. E escreve, por exemplo, gatunete, furto de energia elétrica, sonegação de imposto, achar algo e não devolver, furar fila, fofoca. Imagina que Jesus vai escrevendo tudo isso. Quantos não olhariam aquela situação, também sentiria vergonha e sairia, né? Se ele escrevesse esse jeitinho brasileiro, já era. Muitas pessoas também iam virar de costas, não iam querer encarar frente a frente essa verdade, essas dificuldades, essas mazelas que ainda temos. Porque é aquela famosa expressão que o nosso teto é de vidro. Não adianta a gente ficar jogando pedra, que o nosso teto é de vidro, não tem jeito. Dentro dessa situação também, a gente reflete sobre o orgulho, né? O que é o orgulho? O orgulho é o indivíduo que expressa um amor excessivo por si próprio. Dentro de toda essa reflexão, a gente costuma falar que das grandes mazelas que a gente tem na nossa sociedade é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? E aí a gente pega o orgulho, né, que é esse de achar que você tá certo, de achar que você é você expressar esse amor realmente excessivo por você mesmo, né? É isso que acontecia com aquelas pessoas, de achar, o famoso assim, às vezes conversando com alguns companheiros de outras religiões, que falam uma coisa que é muito verdade: não existe pecadinho e pecadão, né? É pecado. Pra gente, a gente não tem essa ideia de pecado, dessas coisas todas. Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. E não tem aquele, meu erro é pequenininho, o erro do outro é grande. Não, meu amigo. Erro é erro, problema é problema. E não adianta a gente tentar minimizar a nossa barra, que a gente tá dentro dessa situação da mesma maneira. Não tem jeito. O outro grande problema que a gente vê dentro disso é o egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões e desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente das demais pessoas. Ou seja, a sua ideia é melhor do que a outra. Aquilo que você quer é seu, você não divide com ninguém.
você se coloca sempre em primeiro lugar, você se prioriza. Não que a gente não deve se priorizar em certo momento, mas é você se colocar sempre à frente, sempre em outro patamar do outro. Esse é o egoísmo. E a vaidade? A vaidade é que se porta muito com a própria aparência, que dá importância a futilidades. E é isso que a gente reflete bastante, né? A pessoa que ela é vaidosa, ela dá, assim, ela tende a valorizar muito o material, ela tende a valorizar muitos bens, tende a valorizar muito aquilo que no final não nos serve de nada. Hermance Dufour diz que quando a gente tem a junção do orgulho, egoísmo e da vaidade, a gente gera uma situação chamada arrogância. Arrogância é a junção do orgulho, o egoísmo e a vaidade. Por quê? Porque a gente tem, supostamente, uma moral social, intelectual ou de comportamento e assume a atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. A pessoa que ela é arrogante, ela acha que ela é superior moralmente. Ela tem mais moral, o nome dela, o nome da família dela, ela tem aquilo que hoje em dia, gente, infelizmente não vale de muita coisa. Ela tem aquela superioridade social, ela é melhor financeiramente, ela é melhor alocada na sociedade hierarquicamente, ou intelectual, ela se acha mais inteligente, mais capaz, mais desenvolvida. E aí assume essa atitude de desprezo do outro. Eu sou melhor do que o outro, eu sou mais inteligente, eu sou mais perfeito. E aí ele se coloca nessa situação de se achar melhor do que o outro. E aí quando a gente chega nessa situação de arrogância, né, dessa junção maléfica, digamos assim, do orgulho, egoísmo e a vaidade, gera o quê? O preconceito, que é um dos grandes males da nossa sociedade. O preconceito ele é gerado pela arrogância, por esse achar meu que aquilo que eu tenho como conceito é a verdade e é melhor do que o outro. Que a maneira que eu fui criado foi uma maneira melhor do que o outro foi criado. Do meu poder financeiro é melhor do que o outro. Que eu sou melhor do que alguém. Isso gera as ideias pré-concebidas. Por quê? Porque não aceita a diferença. Não aceita que aquele outro pode ser tão bom quanto você, tendo uma criação diferente. E aí, expandindo, tendo uma condição financeira diferente. Por quê? Porque aquela pessoa, às vezes, acha que por ter mais condição financeira, ela é mais capaz do que aquele que não tem. Ou um preconceito de gênero, por achar que é homem, né? Geralmente digo homem porque é o problema de gênero maior, né? Por achar que é homem, que ele é superior às mulheres, deve receber mais, deve fazer mais, enfim. Nasce também o preconceito de orientação sexual, de achar que porque ele é hétero ou da sua sexualidade, que todas as outras estão erradas, que todas as outras pessoas não merecem a credibilidade, porque só aquela a qual ele pertence que serve. Surge a intolerância religiosa. Por quê? Porque ele acredita que a sua religião é melhor do que a outra, porque o seu credo é o credo da verdade, é o credo que salva, é o credo que leva para o céu, e todos os outros levam para o inferno, e todos os outros não são necessários. Quando na realidade a gente não tem esse conhecimento real de todos os ensinamentos de Deus. Deus está enviando para a gente ainda várias coisas. Às vezes o que é certo para a gente nesse momento, posteriormente pode não ser.
dar um exemplo para vocês. Durante grande tempo da sociedade, aí a gente entra em outro preconceito, que é o racismo. Durante grande época da sociedade, existia a escravidão. A escravidão era certa? Moralmente, nunca foi certo. Mas, legislamente, foi certa. Era completamente aceitável a escravidão em certa época da humanidade. Mas nós evoluímos, né? Passamos a ver que não fazia sentido eu distinguir uma pessoa pela raça. E aí, abole a escravidão porque isso não está certo. Mas, em determinado momento da nossa sociedade, era certo e aceitável, né? Então, as coisas mudam, né? Vai surgindo novos pensamentos, como, por exemplo, também na época da monarquia, vários países viviam sob a monarquia, e vem o pensamento do iluminismo tirar isso, quebrar, falar, opa, todo poder numa pessoa só, numa família, muito tempo. E aí começam esses questionamentos que vão mudando a nossa sociedade. E a nossa cabeça tem que estar preparada, porque para a lei divina, cada vez que nós vamos evoluindo, mais vamos adequando a nossa lei à lei divina. Mais aproximados da lei divina nós vamos ser de acordo com aquilo que a gente vai evoluindo, né? E nós temos que refletir bastante sobre isso. E para nós, gente, espíritas, faz ainda menos sentido a gente ter qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de arrogância. Porque somos, acreditamos e estamos convictos do processo reencarnatório. Hoje eu estou aqui em Saquarema, na minha casa, nasci no Brasil, sou aqui rechonchudinho, sou aqui, não sou branco, mas numa próxima encarnação eu posso nascer na Europa, mulher ou homem, tanto faz. Numa outra eu vou nascer na África, ou posso, numa próxima encarnação, vir abastado financeiramente, e numa próxima eu posso estar na miséria. E isso faz parte desse processo chamado reencarnação. Então, quando nós, espíritas, temos algum pensamento que não deveria ter, de preconceito, de algo assim, a gente tem que voltar a estudar firmemente o Espiritismo para lembrar de que esse momento que nós estamos agora, esses conceitos, isso é de agora, tá? Mas numa próxima encarnação, numa próxima experiência, tudo isso vai mudar, né? Tudo isso vai se transformar. Já está um pouquinho de calor aqui, né? Mas vamos tocando para frente, que isso é energia, e energia é algo muito gostoso. Vamos lá. O ensinamento que Jesus trouxe para a gente dentro desse contexto da mulher adúltera é o: não julgueis para não sejais julgado, porque com o juízo com que vos julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tivesses medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então Jesus traz para a gente: não julgueis para não serdes julgados, né? Porque à medida que a gente julgar, o que vai acontecer com a gente? Vamos ser julgados também. E quanto mais a gente bota algo, uma responsabilidade, alguma coisa para o outro, gente, mais será feito também para nós. Então nós temos que refletir bastante sobre tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente bota no nosso dia a dia. Será que eu estou sendo uma pessoa saudável? Será que eu estou sendo uma pessoa com uma energia boa? Ou será que eu estou sendo aquela pessoa tóxica, aquela pessoa problemática, né? Cabe tudo a isso a gente refletir. Que a gente, hoje em dia, a gente parou de julgar, né?
A gente nem julga mais, a gente já condena logo. Não é isso que geralmente acontece, a gente nem julga mais, a gente já condena as pessoas, né? E aí a gente se esquece dessa passagem de Jesus que fala justamente sobre isso. Na medida em que a gente for julgar alguém, será a medida que a pessoa vai julgar a nós. Vamos passar uma situação para vocês. Uma pessoa confidencia a você que está com problemas financeiros graves e te pede um dinheiro emprestado. Aquela situação chata, né? A pessoa vir para você, falar que está com algum problema, está com alguma coisa, está precisando de dinheiro, e quando fala a palavra dinheiro, você já fica assim, dinheiro, vem pedir logo dinheiro. Mas, enfim, a pessoa te pede o dinheiro. E você, né, diante daquela situação, você não tem mesmo, e não empresta. Passa 2 meses essa situação que a pessoa chegou, pediu um dinheiro para você, você falou que não tinha, passou 2 meses, a pessoa me aparece numa foto na Torre Eiffel, em Paris. Vamos longe, vamos para Paris. A pessoa apareceu na Torre Eiffel, em Paris. O que acontece? Você, opa, não é você que estava precisando, me pedindo dinheiro, você vai aparecer em Paris. E na realidade, o que tem? Esse é só um exemplo bobo, mas pra gente pensar, o que tem essa situação? Às vezes a pessoa superou aquela dificuldade de uma maneira, conseguiu meios de realizar até o sonho dela, que é ir em Paris, de fazer alguma coisa que ela queria, né? E a gente não tem essa capacidade de julgar ninguém, mas a gente julga, a gente fica assim, ué, essa pessoa foi para Paris, né? Não era para ter ido, não estava me pedindo dinheiro emprestado. Se a pessoa te dever dinheiro, então aí mesmo que acabou. Você vai falar assim, não, me deve dinheiro, tá lá em Paris, vou mandar uma mensagenzinha para ela agora no WhatsApp, para essa pessoa saber que eu ainda existo. Como assim está esbanjando dinheiro? É assim ou não é que a gente pensa? Tem um exemplo que eu achei bem bacana, que eu já até fiz esse exemplo em outro estudo, mas eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que é no livro de Hermance Dufour, que a gente estava estudando e conta uma viagem ao Vale do Poder, que é uma região abaixo do umbral, que aí vai um grupo fazer uma visita e quando chega lá, começam uns cheiros desagradáveis, uns sofrimentos, não sei o quê. E quando o pensamento daquelas pessoas começa a atender para algo, ai, credo, não sei o quê, aquele líder que estava chamado Calderaro, aquele líder que estava com aquele grupo, vira para todo mundo e fala assim, há muitas moradas na casa do Pai, aqui também é uma delas. E isso traz um ensinamento tão grande pra gente, da gente pensar, ai, umbral, não sei o que, umbral faz parte das moradas do Pai, é uma casa de Deus também. Ai, os hospitais, não sei o que, eu tenho pavor. O hospital também faz parte das moradas do Pai. Ah, os presídios, não sei o que. Os presídios também fazem parte das moradas do Pai. Então, todos os lugares que a gente conhece foi criado por Deus. Todos fazem parte das moradas do Pai. E aí a gente pensar que todos aqueles que habitam esses lugares também são filhos de Deus, a gente começa a mudar essa chavinha do julgamento que a gente tem. Se a gente começa a olhar dessa maneira, é um filho de Deus, vive num lugar que foi criado pelo Pai, né? Vive no lugar onde existe a presença de Deus também, a gente começa a virar essa chave na nossa mente. A gente começa a refletir um pouquinho sobre tudo isso. E como nós podemos melhorar
né? O que a gente pode trazer para a gente melhorar, para a gente refletir, para a gente se adequar a esses ensinamentos? Vamos lá. Primeiro, gente, e muito importante, é a empatia. A empatia é fundamental. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Gente, é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem na nossa sociedade. É você olhar uma situação, ver uma situação, refletir ali de todo o coração com aquela situação. É fundamental para a nossa vida a gente ter e buscar ter empatia. Por quê? Tem até uma foto, uma chargezinha de uma pessoa em situação de rua com um espelho. Ela botou um espelho assim na frente. E todas as pessoas que passam na frente dele olham o seu reflexo. Ou seja, todas as pessoas que olham aquela pessoa em situação de rua se colocam no lugar daquela pessoa. Olha como isso é bonito, é reflexivo, né? Quando a gente pensa que no mundo onde a gente julga tanto, no mundo onde a gente busca tanto as coisas materiais, aonde a gente fica avaliando tanto, sobrepondo o que as pessoas estão fazendo, a gente se colocar no lugar de outro, tentar pensar, né? E se fosse eu? E se fosse alguém da minha família? E se isso tivesse acontecido comigo? Né? Às vezes a gente vê algumas coisas assim, alguns vídeos, algumas reportagens. Essa semana passou no Fantástico sobre o aumento da população de rua em São Paulo. E aí eu fiquei muito reflexivo, né, que aumentou bastante o número, por exemplo, de famílias por falta de emprego, por falta de oportunidade, por toda essa necessidade que a gente tem visto na nossa sociedade. E aí a gente pensa, o tão pouco às vezes que acontece na nossa vida que faz com que a gente reclame, que faz com que a gente se entristeça, né? Enquanto muitas pessoas estão buscando o mínimo para a sobrevivência, né? E você se colocar no lugar do outro, não só entre nós, seres humanos, entre também a natureza, né? Que tanto é prejudicada pelo homem. Se a gente começar a colocar empatia, colocar coração dentro disso, a gente melhora um pouquinho a nossa sociedade. Indulgência também. Muito se fala sobre indulgência, mas muitas pessoas não sabem o que é. Indulgência, gente, basicamente é você entender que aquele irmão, ele pode errar assim como você também pode, né? Muita gente fala assim, eu tenho que aceitar o erro do outro. Na realidade, não é o aceitar o erro do outro. É você entender que todos nós estamos sujeitos a erro. Que a gente pode também errar, que a gente pode, em algum momento da nossa vida, se equivocar. Que já existiu situações nessa vida e em outras que eu errei. E naquele momento que eu errei lá atrás, eu precisava de um abraço, eu precisava de um abrigo, eu precisava de um aconchego. Mas ainda que para trás eu não me lembre de outras vidas, ou de nessa vida eu não errei tanto, eu também posso olhar para frente. Porque na frente eu não sei o que me espera. Eu não sei situações. E, gente, a vida dá tanta reviravolta, que se a gente botar que, sei lá, eu tô... vamos supor que eu cheguei aos 80 anos e pensar, eu
já vivi tudo que eu tinha que viver na minha vida. Lei do engano. Você ainda pode viver muita coisa, ainda pode experienciar muita coisa. Então isso, gente, não quer dizer nada. Então vamos lá. Tivemos Moisés, que veio, trouxe pra gente os 10 mandamentos. Em seguida nos veio o Consolador prometido por Moisés, que foi Jesus, né? E Jesus traz pra gente todos esses ensinamentos que a gente vem estudando até hoje e promete um outro Consolador, a terceira revelação divina, que é a Boa Nova, a doutrina espírita. E o que a doutrina espírita tem de diferente das outras revelações? Vocês já pararam para pensar nisso? O que a doutrina espírita tem de diferente? Vamos lá. A primeira diferença. A primeira revelação veio Moisés. Segunda, Jesus. Terceiro é a doutrina espírita, não é Kardec. Não é nenhum estudioso da doutrina, é a doutrina dos espíritos. Então ela não está vinculada a uma pessoa. Isso faz com que a doutrina espírita ela possa, ao longo do tempo, receber novas e novas informações através de estudos, de companheiros, de psicografias, de muitas coisas, e ter um pensamento adequado à época. Na época de Kardec, por exemplo, não existia computação, não existia internet. E ter o espiritismo hoje em dia ligado, um exemplo disso é o nosso estudo de hoje, é o que mostra que a terceira revelação divina, ela tem que se adequar às mudanças da sociedade. Porque se eu falar que é só Kardec, eu excluo todos os estudos de Leon Denis, eu excluo os 400 e poucos livros de Chico Xavier, os 200 e poucos livros de Divaldo e outros tanto que trouxeram tantas obras para gente. Então o espiritismo ele vai se adequando conforme a sociedade vai também se transformando. Então não adianta eu ficar preso em velhos conceitos, em velhas amarras, sendo espírita, que eu não estarei atuando conforme determina a doutrina, que muda ao longo do tempo. A sua essência não, porque a essência daquilo que a gente estudou só fala sobre amor, só fala sobre caridade, só fala sobre benevolência, mas muda, se adequa a todas as situações que surgem na nossa sociedade. Inclusive tem uma frase de Kardec que é assim: fé raciocinada só que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Bom, precisamos ter fé. Fato. É fundamental que a gente tenha fé. Mas a fé raciocinada. Eu não posso ter aquela fé que bota aquele negócio igual de cavalo aqui que eu não consigo enxergar nem para um lado nem para o outro. Eu só vou andando para frente. Eu não vejo o mundo ao meu redor. Não é essa fé. É a fé raciocinada. Porque só ela pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vai evoluir o nosso planeta, vai chegando coisas novas, o que for. Se a fé ela for raciocinada, ela vai estar sempre de frente com a razão. Tanto é que a doutrina espírita, ela é um mix de filosofia, ciência e religião. A ciência faz parte também da doutrina espírita de forma fundamental. E é isso que nós devemos entender, que faz com que a doutrina espírita não fique ultrapassada.
faz com que a gente deixe para trás os velhos dogmas e comece a se apegar em tudo aquilo que vem de novo para a sociedade. Porque surge algo novo, a doutrina espírita ela tem que se colocar para estudar aquilo profundamente, que os espíritos, as coisas estão sendo liberadas no mundo espiritual para cá, as informações, as ideias, e o espiritismo ele tem que ir catando todas essas ideias. Não adianta a gente ficar preso, porque senão a gente não cresce e não evolui. Uma coisa muito importante para a gente também, que trouxe-nos o Evangelho, é do vigiai e orai, né? Mas aí a gente quebra essa barreira do não julgueis, tá? Porque vigiai não é vigiai a vida dos outros, é vigiai a minha vida, é vigiar os meus pensamentos, vigiar os meus sentimentos. É isso que eu tenho que vigiar, né? E orar sempre, essa conexão que a gente tem, esse mecanismo maravilhoso que a gente tem para a sociedade, que Jesus deixou para gente, que a gente já vinha fazendo desde outras religiões também, é o da oração, o da prece, da reza, não importa do jeito que chama. Essa conexão com o alto, essa conexão com a espiritualidade, que às vezes naquele dia agitado, naquela correria do nosso dia a dia, a gente se esquece dessa conexão, que é fundamental, que é maravilhosa para o nosso dia a dia, é transformadora, é renovadora. Então a oração, a prece é fundamental. Para uma dica também para a gente se livrar dessa situação do julgamento, é a gente deixar de lado a fofoca, comentários maldosos, porque isso destrói qualquer tipo de relação, seja amorosa, seja amizade, qualquer tipo de relação, né? Aquele burburinhozinho ali no canto, aquele comentáriozinho, né, que você poderia deixar passar, né? Fala assim: ah, mas o filho de fulano, ah, mas aquela pessoa, ah, mas aquilo, ah, mas... Esquece isso. Que isso vão ser as nossas amarras. As amarras que a gente vai prender a gente na nossa sociedade serão essas. Que vai fazer com que a gente não evolua. Que vai fazer com que a gente alimente ainda essa vontade de julgar. Essa vontade de condenar. Essa vontade de acreditar que eu sou melhor do que o outro. Sendo que eu não sou. Que somos todos iguais. Se estamos aqui a não ser que a gente seja um espírito missionário. O que eu não acredito, pelo menos que eu seja, não sei vocês, né? Mas a não ser que eu seja um espírito missionário, eu sou igual a todos esses que vivem aqui nesse nosso planeta. Eu trouxe uma pergunta interessante para a gente refletir, né? Será que os espíritos julgam a gente? Bom, a gente sabe que a gente está cercado de espíritos. Será que os espíritos julgam a gente? Ou será que não? E tem essa pergunta no Livro dos Espíritos, sabiam disso? É a pergunta 458 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? O que será, gente? Que pensa de nós esses espíritos que nos cercam e que nos observam? Bom, os espíritos respondem assim: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam
e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar. Então, gente, depende do espírito que está cercando a gente. Aqueles espíritos ainda levianos, maliciosos, eles acham engraçado quando a gente se irrita, quando a gente se estressa, não sei o que, eles acham o máximo, né? Eles se conectam logo com a gente nessas situações. E aqueles espíritos que são espíritos sérios, são espíritos que querem nosso bem, que nos cercam, esses sim, eles se condoem com os vossos reveses e procuram nos ajudar. Ou seja, eles sentem, ficam assim, não vou dizer que eles ficam chateados ou entristecidos, mas eles ficam assim, que pena que fulano ainda está cometendo esse erro, mas vamos ajudar, vamos auxiliar. Ele rende mais do que isso, com certeza, ele pode dar muito mais. Então é isso que esses espíritos que nos cercam, se forem bons, tem pensamentos bons. Agora, se forem aqueles espíritozinhos ainda em erros, e eles vão gostar quando a gente se irrita, quando a gente se estressa, mas tudo isso depende da nossa sintonia, né? Se a gente buscar o melhor caminho, isso não vai acontecer. Bom, a gente começou esse estudo contando a história dessa mulher que foi trazida e Jesus falou para ela ir, que ele não iria julgar ela. O que será que aconteceu com essa mulher? Né? Porque ali a gente pega essa história assim e depois solta. Né? O que será que aconteceu com essa mulher? Bom, Amélia Rodrigues, em um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco chamado Luz do Mundo, diz que essa mulher, à noite, naquele mesmo dia, procurou Jesus e falou que o marido dela não aceitou ela de volta em casa e que o pai dela também não aceitou que ela voltasse, porque para aqueles homens orgulhosos naquela época era uma afronta aquela situação. Então eles não a aceitaram. Então ela estava meio perdida, né, sem saber o que fazer. Jesus então diz para ela procurar outros caminhos, né? Mas para ela ficar firme que mesmo em outros caminhos, se ela continuasse com aquele sentimento firme, ele estaria com ela. Bom, depois de um tempinho, ela consegue uma casa bem humildezinha, numa estrada, mas sempre se lembrando daquela situação de que Jesus disse para ela que estaria com ela. Então, foi uma mulher que realmente se transformou e começou a atuar em prol do próximo. Nessa casa dela, ainda que humilde, pequena, recebia viajantes que já estavam há muito tempo na estrada, dando comida, dando água, e também doentes. Ela passou a praticar essas situações de doença e de receber aquelas pessoas que estavam em viagem. Bom, 10 anos depois desse encontro com Jesus, ela recebe um doente na sua casa e a princípio ela não se recorda dele e ele também não se recorda dela. Mas ela cuida com todo aquele carinho, com todo aquele amor, com tudo aquilo que ela poderia dar, que ela tinha aprendido com Jesus. E depois de um tempo ela percebe que aquela pessoa era aquele marido dela que mandou ela sair. E ele também tem essa percepção de que aquela mulher que cuidava dele doente era a mulher que ele tinha colocado para fora. Então, gente, o mundo dá voltas, né? E esse julgar que a gente não tem condição de fazer isso, mas às vezes esse julgar que a gente tem com o outro, ele tem essa reviravolta no mundo muito grande.
e a gente pode ser surpreendido com essas voltas. Então, o que a gente tem que trazer de ensinamento, que a gente tem que trazer de consciência para a gente é o não julgamento. Que isso, gente? Não é da nossa capacidade. A gente não pode. Para a gente exterminar esses sentimentos de preconceito, discriminação, de ódio, de arrogância, de tudo isso, nós temos que nos livrar do julgamento, trazer para dentro da gente que nós ainda somos aprendizes do Mestre, não sabemos de tudo, não temos a condição de condenar, de julgar, de crucificar ninguém, porque ainda também estamos no caminho. Então, que o nosso Mestre possa fortalecer essa nossa fé raciocinada para que a gente comece a olhar os outros com mais amor, com mais carinho, afeto, com sempre aquele sentimento de caridade e principalmente sem julgamento. Que o nosso Mestre nos abençoe, nos auxilie agora e sempre. Muito obrigado para vocês e espero que em breve possamos estar reunidos novamente. Um abraço.